E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente vai abordar um tema aí que eu abordei lá no Instagram sobre esboço, só que de uma forma diferente, tá? Gostaram do desenho? Não, isso aqui é só um exemplo, tá, galera? Hoje a gente vai estudar mais, tá bom, galera? Então, ó, vamos lá. Vamos começar aqui, ó, mostrar pra vocês um esboço. Lá no Instagram, eu fiz a gente copiando uma referência do Sonic, tá? Aqui eu vou fazer a gente criando aí uma ideia. Então vamos fazer primeiro o palitinho para vocês entenderem. No desenho, a gente aprende esboço. Você tem que aprender, ter um pouquinho de noção. Não precisa ser muita não, tá? Para começar. Anatomia, desenho gestual, desenho contínuo. Inclusive eu tô pensando em fazer vídeos falando mais sobre esses temas de estudo para vocês, alguns vídeos mais sérios, sabe? Me diz aí se vocês estão gostando dessa ideia e o que vocês vão falar para mim. Tudo isso aqui é para agilizar, para você chegar na sua arte final. Vou tentar utilizar isso aqui, minha técnica de esboço com a anatomia e com o desenho gestual. No desenho gestual, a gente tem algumas coisas que são chamadas as linhas de movimento. Esse é o nome. Você tem as linhas de movimento. Essas linhas de movimento vão dizer para você por onde que você tem que ir. Lembrando que o ideal é você sempre separar o seu esboço inicial aí como figuras geométricas. Então, ó, eu vou fazer um corpo. Ó, o tronco é um retângulo, o ombro eu vou fazer a bolinha. Isso aqui nada mais é que os palitinhos, ó. Eu tô fazendo palitinho, tá vendo? Só que com um pouquinho mais de carne, vamos dizer assim. Então, eu tô fazendo palitinho, mas com um pouco mais de carne, tá? O processo de desenho é visualização, internalização e reprodução. Nossa, Ney, mas você tá falando de copiar desenho? Não, eu tô falando que esse é o processo de aprendizado. Você visualiza os desenhos, você internaliza e você executa. Mas Ney, eu não quero mais ficar preso a cópias. Tudo bem, mas se você não conhece um personagem e quer desenhar, a não ser que seja um personagem seu. Se você não conhece um personagem e quer desenhar, você vai precisar de várias referências. Vamos supor que eu quisesse desenhar o Mega Man, mas ele não tá na minha cabeça fixo. Eu preciso de várias referências dele, de várias poses, para eu tirar a minha pose e a minha formação que eu quero. Entenderam? Você pode pegar uma referência e fazer de outra forma. Você pode pegar uma referência e mudar o traço, tá? A intenção hoje é passar para vocês como que eu começo meus desenhos, porque isso foi o que mais pediram. Antes de eu fazer a live eu perguntei o que vocês queriam, né? Vocês que me acompanham sempre aí, o que vocês queriam que eu mostrasse para vocês. E vocês falaram para mim que o que vocês mais queriam era que eu mostrasse como que eu começo desenho, como que eu faço esboço, como que começa o processo. E o processo inicial não adianta, não dá para fugir, pessoal. Sei que muita gente não gosta, mas não dá para fugir disso, é o esboço. E eu tô usando um lápis 2B, ó, achei um 6B, tá? 6B esse aqui, tá? A diferença dele é da mesma linha da Faber, a diferença é que ele é mais escuro, 6B o grafite é mais denso. Ah, mas por que você está usando o grafite mais denso? Para eu poder fazer isso aqui, ó. Eu não vou terminar aqui, eu vou passar para um outro para vocês verem. Mas olha, então vocês conseguem perceber que existe uma linha de ação. Percebam essa linha de ação, olha. Existe uma linha de ação. Vou fazer com um marcador para vocês verem. Existe uma linha de ação, ó, tá?
Então, ó, essa linha ela vem aqui, ó, perceba, ela vem aqui e ela vem para essa perna. Daí existe a mesma linha de ação que faz isso aqui, ela faz para outra perna, tá? Tem o braço, certo? E o outro braço. Vocês conseguem sentir que o desenho tá dinâmico, ele tem dinamismo. A perspectiva dele tá assim, ó. Se você pegar a parte central desse desenho, é o meio dele aqui, ó, tá? É esse meio aqui. Porque daí ele fica assim, ó. Olha as ondas de perspectiva, elas são assim, ó. Estão percebendo que elas estão assim? Tá? Então ele tá olhando assim pra gente, o desenho. Isso é muito importante. Mas daí eu não consigo deixar proporcional, marca linhas. Percebam que existem linhas aqui, ó. Perceba que essa linha aqui, a linha, no olho, por exemplo, aqui a linha. Bom, eu não sei porque Janho, o meu celular parou de gravar. Eu peguei a caneta verde para mostrar para vocês. E agora eu não sei como que eu vou fazer isso, que eu fiquei com muito ódio porque não gravou. Mas eu tava mostrando as linhas para vocês, tava falando, dando algumas dicas, olha. Eu marquei a linha do olho, é que agora eu já tô fazendo mais de cabeça isso, mas no começo, galera, no começo vocês têm que fazer. Eu fiz a linha do olho aqui, vocês conseguem ver, ó, a linha do olho para ele ficar proporcional dentro da perspectiva. Os ombros, olha a linha dos ombros, a linha do cotovelo, ó. A linha do cotovelo é que aqui tá um pouquinho mais levantado, mas eu poderia até abaixar esse cotovelo aqui, tá? Tem a linha do quadril, ó, a linha da pelvis aqui, ó, elas estão direcionadas, tá? Joelho, ele não tá com esse joelho mais pra frente, então ficou assim. Só que daí, consequentemente, o joelho estando nessa distância, o pé vai estar na mesma distância. Olha como ele forma uma linha paralela perfeita. Isso que faz ele ser proporcional. Então, vamos falar, esse aqui seria um desenho gestual, você pensando nas linhas, tá? Vou tentar fazer um outro esboço aqui para vocês entenderem melhor, ó. Tentar fazer um esboço. Eu quero que vocês entendam legal isso aqui. Então vamos fazer um rosto, aqui é uma cabeça, certo? Uma cabeça. Vou marcar aqui o meio dela. Tá? Aí eu vou fazer aqui pensando em esboço aqui, ó. Vou fazer aqui, ó, mais ou menos a altura do pescoço, que daí vocês já vão perceber que a perspectiva já começa a aparecer aqui. Você já começa a desenhar a perspectiva aqui, tá? Então daí eu vou fazer aqui, ó a linha de... Tá? Então aqui a linha do tronco, olha. Fazer aqui o tronco do nosso personagem, o abdômen, tá? Vocês estão percebendo? Vamos ver se eu consigo deixar mais forçado aqui com lápis. Gente, quando vocês forem fazer, façam esse esboço fraquinho de levinho, se possível. Se vocês tiverem aí diferenças de grafite, igual eu tenho aqui, 2B, 6B, usem. Se vocês não tiverem, se tiverem grafite azul, por exemplo, eu queria usar grafite azul, eu não tenho, mas eu queria usar. Podem usar também, tá? Então aqui, ó, eu vou definir aqui o quadril do meu personagem, certo? Aí a partir disso daqui, agora eu já tô pensando na linha de ação dele, tá, gente? Já pensei. Você pode ser que você não pense aí quando você for desenhar. Eu já pensei aqui, porque eu já tô imaginando como que eu quero que ele fique. Dependendo do que você quer fazer, você já tem que pensar na linha de ação. Então, ó, as linhas de ação, tá? A linha de que você vai querer que fique, tá? E igual aqui, ó, uma linha de ação, tá? Tem que ter tudo conexo. Então você pode estar seguindo a linha guia aqui, ó, e que a gente fez, a cabeça dele tá na linha reta. Aí tem a curva, vou fazer do lado, tá? Então, ó, tem a curva aqui, tá vendo essa curva? Aí depois disso ela desce aqui, aí temos essa linha guia aqui. Cruza o peito, a linha guia, e faz isso aqui, ó. Então, se você não conseguir se orientar pela linha que você está fazendo ou pelo desenho que você está vendo, caso você esteja com uma referência, você pode fazer dessa forma que eu estou falando agora, tá?
Isso daqui que eu fiz foi o primeiro esboço. Tá bom, galera? Aí a partir disso aqui, a gente vai ter um segundo esboço. Com a minha caneta Bic preta, tá? Material simples, pessoal, pra gente não precisar de nada difícil, ó. Vamos fazer aqui agora a perspectiva da cabeça, ó. Eu faria assim, tá? Então, perspectiva da cabeça. Nariz. Boca, ó. O que você tá fazendo? Eu estou marcando o que eu quero que seja passado. Então, olha, já temos uma perspectiva da cabeça. Percebeu que mudou a perspectiva que vocês estavam antes da perspectiva que tá agora? Olha, volta o vídeo antes de eu fazer esse risco e esses aqui. Volta e percebe que a cabeça estava olhando para frente, agora ela já está olhando um pouco mais para cima, gente. Então, é algo importante de você prestar atenção. E aí, a partir das linhas guias que eu criei, dessas linhas aí do esboço, eu começo a colocar os detalhes bem certinho com as linhas que eu já marquei, para que fique tudo proporcional. Então as linhas servem como guia, as linhas de posicionamento, as linhas de ação servem para você ver o gestual que o personagem está fazendo. E aí eu me preocupei em escolher qual seria o personagem, escolhi o Superman, para eu poder começar a colocar o detalhamento. Você começa a pensar no rosto, no cabelo, nos olhos, uma marca no queixo que o Superman tem, tradicional. O pescoço um pouco mais forte, aí eu comecei a pensar, você pensa no uniforme, na musculatura do Superman, então eu consigo corrigir, no segundo esboço eu corrijo aquilo que não está certo no primeiro esboço, preparando o desenho e já arrumando ele. Percebam que eu já coloco a musculatura e já arrumo mais ou menos a posição, porque não estava tão fluido o desenho, estava meio travadão, então você começa a dar mais fluidez, seguindo as linhas de movimento, tá? As linhas de movimento, linhas de ação, e esboçar é o que vai dar movimento para o seu desenho. É muito importante, pessoal, porque muitas vezes a gente desenha aquele desenho travadão, aquele desenho robótico, a gente não sabe por que o nosso desenho está travado, não é fluido igual de outros desenhistas, e muitas das vezes é simplesmente o esboço. O esboço é o coração do seu desenho, tá? É como ele vai ficar, é o esboço que vai fazer, que vai definir isso. Então percebam esses movimentos, percebam o que você faz para que fique tudo bem certinho. Bom, galera, esse aqui foi só um exemplo bem simples de um esboço, tá? O que eu fiz aqui? Eu comecei com lápis 6B para ficar melhor para vocês enxergarem, mas eu estaria usando um lápis mais fraco, se fosse de verdade, inclusive bem de leve, tá? Esboço sempre de leve, estaria usando o 2B, que é esse daqui mais levinho, ó. Olha a diferença. 6B. Perceberam a diferença? Então eu usaria o 2B mais levinho, depois eu usaria o 2B para depois usar uma line art para apagar. Aqui o que eu fiz foi o seguinte, eu usei o 6B como primeiro esboço para depois passar a caneta, mas a caneta tá representando o meu lápis mais forte aqui, porque isso aqui ainda é um esboço, tá? Não tem nada terminado aqui, vocês percebem que tem muita coisa para corrigir aqui ainda, mas para vocês entenderem melhor o conceito do que é o esboço, tá? Então o esboço ele entra, você ter a noção de esboço, que é você ter a noção dos tracejos, de ser de levinho, de saber que você vai desenhar. Eu vou fazer um desenho aqui, então você vai fazer a cabeça, ó, é tudo muito bagunçado, vocês perceberam? É tudo bagunçado, aí aqui tá o tronco, tá? Aqui tá um tronco, aí aqui eu já vou marcar o ombro, a linha, quadril, aí aqui a perna, tá? Então, quando você começa a ter essa ideologia, tá? Quando você começa a ter essa ideologia aqui, que é que você começa a ter domínio de como começar a esboçar, isso aqui é o esboço, eu tô marcando como que o personagem tá, e ele tá estático aqui, tá? Então você tem uma noção do que tá acontecendo com o seu personagem. Aqui o que eu fiz? Eu fiz os esboços, vocês perceberam? Então começa com a noção de esboço, de esboçar, que é algo que você tem que pegar, assim, é com o tempo mesmo que você vai pegar. Depois você tem anatomia.
quer saber onde cada coisa vai se encaixar. Então, onde que tá o ombro? Como que eu faço para mover isso? Musculatura, tá? A musculatura tem que estar toda no lugar certinha, certo? Aí tem, então, cabeça, o tamanho da cabeça de acordo com a mão, o tamanho da cabeça de acordo com o pé, o tamanho da cabeça de acordo com o tronco. Ah, mas Ney, eu quero desenhar personagemzinho, não é anatomia assim, para comics, tudo bem. Mas se você entender que a hora que você for fazer aqui, ó, vou fazer o... Quando você entende que é personagem que você queira fazer, ele vai estar dentro de um contexto de perspectiva e anatomia, tudo é válido, tá, pessoal? Tudo vai ser válido. Quando a gente está falando de desenho, o desenho ele é construção. Espero que você tenha ajudado. Segue nesse rumo aí. Não desista, desenhista, dos seus sonhos. E você que não é desenhista e gosta de apreciar desenhos, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado por serem minha força. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá. Fui!